E aí, gente, Enem Science aqui. Essa é a aula 10 do nosso curso sobre computação quântica. E hoje a gente vai para um tema importante, que é sobre teoria da informação. Só que, principalmente teoremas. Então, quais são os teoremas, os limites em relação à computação quântica no geral. Então, são coisas que você tem que entender porque, assim como o teorema da não clonagem é um limite, que na computação clássica você não tem esse limite, você pode clonar informação facilmente. Se não tiver criptografia, você vai conseguir facilmente. Informação em trânsito, né? Tipo Wi-Fi. Consegue pegar informação, senha que tá passando de Wi-Fi de um lado pro outro. Sem criptografia, né? Enfim. Só que aqui não é o caso, né? E a gente está. Assim, muitos desses papers são de 2024, por exemplo. Alguns. Mas esses teoremas, eles são mais ou menos desse tempo aqui, mais ou menos. 2000, anos 90 e talvez pega um pouquinho aqui de 2006, 2007. Alguns papers, né? Eles podem estar com datas diferentes, mas eles foram publicados nessa data, mais ou menos. Só que as implicações deles que são relevantes, né? A gente vai falar de 5 hoje, tem outros também. E no meu Instagram, e também num vídeo que eu fiz, que é... No Shorts, por exemplo. No Shorts desse canal, tem uma parte que fala sobre computação quântica, né? Tem vários shorts que falam sobre esse tema. E eu citei todos esses daqui, por exemplo. No Shorts do Instagram. Eu fiz um vídeo que tem todos os shorts compilados também. E também eu até posso pôr na descrição. Tem a descrição de todos esses teoremas. E outros, por exemplo, como No Deleting Theorem, No Communication Theorem. Tem vários teoremas que eu não tô citando aqui. A gente vai ver no próximo episódio. Tem vários. Talvez essa parte tenha 3 vídeos. 2 com certeza vai ter. O primeiro que a gente vai citar é o que a gente já viu anteriormente, que é o teorema da não clonagem. Então só vou revisitá-lo. Não foi descoberto pelo Walter Isura, que teve o James Parker que descobriu antes, mas a questão é que estados quânticos não podem ser clonados. Então, em resumo, estados quânticos não podem ser clonados, né? Isso também representa uma defesa criptográfica e também quando a questão da impossibilidade de comunicação mais rápida do que a luz. Então é impossível você trafegar usando entanglement, né? Teleportação quântica, comunicar mais rápido do que a luz. E como eu disse, tem essa defesa criptográfica. A gente vai ver que tem formas de violar essa defesa criptográfica. Então, novamente, eu sempre gosto de revisitar o que a gente já falou. Você tem A e B comunicando. E aí tem, usando fótons, por exemplo, vamos supor. Aí você tem o hacker chamado Eve. Ele intercepta esse sinal. Na computação clássica, se você não tem uma criptografia nesse ataque que se chama Man in the Middle, você vai pegar a informação. Então, por exemplo, se uma pessoa, eu tô querendo acessar um site B e não tem criptografia no site, eu posso coletar informações desse site em trânsito com facilidade, né? Ele vai conseguir pegar essa informação com certeza. Então vamos supor que a informação seja essa daqui, por exemplo. Ele vai conseguir pegar a minha senha. Agora, no caso de usando computação quântica, né? Então vamos supor que agora é computação quântica. A informação vai estar embaralhada. Então você não vai conseguir reconstruir. Tem forma de tentar craquear mesmo assim, mas no geral você não pode clonar. Como é na clássica, né? Com qualquer tipo de forma de comunicação, né? Você tem uma antena de Wi-Fi própria para isso, você consegue pegar a informação facilmente das outras pessoas. Aqui no caso tem essa defesa. Embora tenha forma de contornar. O segundo teorema que a gente vai ver hoje é o Solovay-Kitaev Theorem, o teorema Solovay-Kitaev. O importante é você saber o conceito, porque eu vou explicar de uma forma simples, só que não é de forma totalmente completa. Eu recomendo você ler os artigos associados a esse tema, porém o que você tem que pegar é o princípio. Todo esse curso, ele tende a ser introdutório e que qualquer pessoa que saiba o mínimo sobre ciência da computação ou saiba nada, consiga seguir sem tantos problemas. Algumas partes vai ser mais difícil, mas no geral o objetivo é ser o máximo acessível para todo mundo. Só que o ponto que você tem que lembrar é que
basicamente o teorema que tem a ver com a forma que algoritmos nesse contexto são feitos. Então, um número pequeno de quantum gates tem a ver com a mesma coisa de portas lógicas na computação clássica, só que aqui é computação quântica. E uma máquina de teoria quântica universal é capaz de realizar operações de forma eficiente em velocidade polinomial. Ou seja, você não precisa de muitas portas lógicas, como normalmente é o caso na computação clássica, para realizar algoritmos que sejam complexos. Você não precisa, você consegue, com poucas portas, já fazer bastante coisa. Esse é um ponto inicial. Você consegue eficiência mesmo com poucas portas lógicas. E tem esse paper, que não é um paper original, mas é um paper do Denzel e do Nielsen. O Nielsen, que é muito famoso nesse tema, no geral. Numa universidade da Austrália. E o Christopher da Queensland, também na Austrália. Ah, não, os dois são da mesma, né? Acabei de perceber isso. E eles falam sobre um algoritmo nesse contexto, né? É um paper mais recente, mas eles explicam com detalhes essa questão. Ele vai dizer, né? Na forma mais simples, o teorema Soloviev-Taev, ou SK, mostra que, aproximadamente falando, um conjunto de portas quânticas de qubit único gera um subconjunto denso SU de 2, e esse SU de 2 tem a ver com teoria dos grupos simétricos. Então é uma coisa relacionada ao comportamento trigonométrico de qubits. O SU2 é um tipo de grupo. Eu não vou explicar com detalhes isso, mas é um tipo de grupo, no contexto da teoria dos grupos, que se aplica nesse contexto. E esse fato, sendo um SU2, segue isso daqui, né? Então, esse conjunto é garantido para preencher esses dois rapidamente, ou seja, é possível obter boas aproximações para qualquer porta desejada, usando sequências suficientemente curtas. Ou seja, por conta de você ter uma relação da, da forma que os qubits podem ser representados trigonometricamente, permite que você consiga gerar com poucas portas lógicas um algoritmo de forma eficiente, polinomial de forma rápida. Polinomial de forma rápida. Isso daqui você não precisa decorar, mas eu vou tentar explicar de uma forma simples. Então, ele vai dizer aqui, né? Vamos dizer que G, vamos colocar aqui G, seja uma instrução para um set. Então é G associado a SOD, duas dimensões. E deixe ser a curacidade ser essa daqui, né? A curacidade com relação ao seu algoritmo. Tem uma constante C, tem uma constante chamada C, tal que para qualquer U em SU, então vamos pegar de outra cor. Então essas são as primeiras partes que a gente tava vendo, né? Mas para qualquer um dentro de SU, dentro desse contexto de teoria dos grupos, e desse grupo aqui específico, existe uma sequência finita S. Então, posso pôr aqui. Existe. Esse símbolo significa existe. Uma sequência S. Uma string, né? Talvez. De portas. DG. Então, as portas, elas estão. Eu posso representar dessa forma, né? Estão dentro de G. DG. De tamanho. Aqui tem a ver com velocidade computacional, tá? Eu vou colocar aqui a que tá aqui, mas eu vou explicar rapidinho, só pra ter uma noção. Pronto. Esse termo aqui se chama notação Big O, por exemplo. Tem algoritmos que eles rodam na velocidade Big O N. Então, conforme eu cresço input, ele cresce de forma linear. Então, esse daqui é uma forma linear. Aqui, linear. Tem algoritmos diferentes. Esse aqui é a velocidade polinomial, né? Então, ele tá dentro da classe P. Classe P. Tem algoritmos que eles rodam em 2N. Ou seja, quanto mais input cresce, você concorda que isso daqui é mais complexo do que isso daqui? Porque você tá tendo uma
uma velocidade. Você tá tendo quanto mais o input cresce, mais difícil fica se computar. Eu posso aumentar isso daqui pra coisas maiores, por exemplo. Pode ser, em vez de 2n, eu vou colocar aqui embaixo mesmo. Pode ser 2n, 2n ao quadrado, por exemplo. Obviamente, isso daqui é muito mais rápido de computar que isso daqui e que isso daqui. Você vai para complexidade computacional. Isso daqui é muito importante para quem é programador, porque você tem que saber o quanto tempo o seu algoritmo roda. E hoje em dia tem ferramentas de inteligência artificial, né? O próprio chat GPT, que você põe o seu código. Então eu vou desenhar aqui também para ser fácil de entender. Então você coloca o seu código. Isso desde da beta. Eu peguei o chat GPT na beta. Antes de ser moda, né? Um ano antes de ser moda. Embora eu não tive muito acesso, porque é, é limitado, né? Mas eu consegui testar ali algumas ferramentas, né? Até fiz vídeo no canal. Você tem um código, você consegue converter para a notação Big O. Então ele te dá certinho, por exemplo, vamos supor que seja a escada de N, como algoritmo de Grover, né? Por exemplo, a notação Big O, quando o algoritmo ele é na raiz quadrada de N, aqui é a dificuldade para computar essa informação. Ele é mais rápido do que esse daqui, por exemplo. Você concorda que é menor, né? É raiz quadrada. Então esse aqui é mais rápido. E vários algoritmos de Grover seguem nesse contexto, né? Por exemplo. Então essa daqui é uma velocidade computacional em relação a essa sequência de portas, né? Então o logaritmo elevado a c, que é uma constante nesse contexto, que é c, de 1 dividido por e, que é a curacidade aí dessa algoritmo, né? Da lógica desse algoritmo. Então é mais ou menos isso. E o objetivo que você tem que lembrar é que você pode, sim, usando poucas portas lógicas, ter eficiência computacional. Então, basicamente isso, da forma. Aí, eu vai dizendo, o teorema e o algoritmo de Solov-Architaev são resultados fundamentais na teoria da computação quântica. E parece provável que variantes desses resultados sejam usadas em futuras implementações de computadores quânticos para compilar algoritmos que seja uma coisa, né? Que eu tenho que marcar aqui. Fault tolerant. O que é um computador fault tolerant? Na mecânica clássica, isso foi resolvido, não sei se exatamente pelo von Neumann, né? Basicamente, na computação clássica, você tinha erros também. Então, tipo, seu computador dá bug, por exemplo. Podem ser erros no processador, por exemplo. O processador dá erro e quebra. Tá acontecendo ali. Eu tô falando da parte de hardware. Na computação quântica, na clássica é mais fácil. Não tem decoerência, você não tem várias coisas. Você tem que corrigir erros em computadores quânticos, que é muito mais difícil. Que é a temperatura do ambiente, ondas eletromagnéticas, todo tipo de coisa ao redor. Ondas de rádio que produzem decoerência causam erros no computador quântico. Então você tem que, além de ter uma questão laboratorial bem feita, você tem que corrigir os erros causados por decoerência. Ela vai acontecer, com certeza. Então, mesmo nesse contexto, você tem esse algoritmo que permite que você tenha uma implementação mais fácil de portas lógicas que permitem algoritmos serem feitos com mais detalhes. Então, o teorema é muito importante. Esse é um algoritmo, não é explicado com detalhes no paper, né? Mas eles dão um algoritmo deles, que tem essa função, tem input n, que torna aproximadamente u, que é a que a gente viu aqui, com relação ao set de instruções, perdão, ao set específico em SU2, em 2 dimensões. Tem a ver com o comportamento trigonométrico dos qubits. E aí você tem uma gama de partes aqui com decomposição. Não é explicado com detalhes, né? Mas tem toda essa parte do algoritmo em si. No fim, retorna isso daqui.
um complexo conjugado aqui, do grupo de matrizes, enfim. O, o ponto é que é um algoritmo nesse contexto em relação a esse teorema. Então a gente viu dois teoremas até agora. O teorema da não clonagem, que você não consegue clonar estados quânticos, e o Solovay-Kitaev Theorem, que é que você pode usar poucas portas lógicas para conseguir quânticas, né, para conseguir fazer os algoritmos. O terceiro que a gente vai ver, ele se chama Threshold Theorem. Threshold é uma coisa que você tem em processadores, por exemplo. Threshold do seu processador é associado à quantidade de computações que ele pode fazer num certo, uma certa questão temporal. Então, tem o GHZ que ele pode fazer, o quanto de hertz gigahertz que ele computa por segundo, mas também tem o threshold que ele pode ter. É, e nesse contexto tem a ver com erros, tem a ver com correção de erros. E esse paper do Aranov, do Ben-Or, não é Ben-Or não, é Ben-Or, fala sobre essa questão, né? Eles vão falar, né? Recentemente, Shor mostrou como realizar cálculos quânticos tolerantes a falhas quando n, que é o noise rate, que é a quantidade de, entre essas barulho, interferências que você tem no sistema, a probabilidade de uma falha em um qubit de passo de tempo ou porta é poligaritmicamente pequena, ou seja, ela é bem pequena, em outras palavras. E eles estimam o threshold com esse noise, né, para ser 10 elevado a menos 6. E esse é basicamente o teorema. Eu não sei se tem versões mais acuradas, mas é um limite. Então você tem o quanto de noise no sistema você pode lidar nesse contexto em relação à correção de erros. É algo assim. Já mostrou como realizar cálculos? Ah, é o que eu já falei, né? Na verdade, estamos procurando um par que consiste de um código quântico que pode corrigir de erros e um conjunto universal correspondente de portas. Então eu quero achar quantas portas lógicas, Hadamard Gates, o Foley Gates eu tenho que usar, Sinotes, que eu já vou falar posteriormente, que tem a ver com aulas anteriores, de modo que seus procedimentos com relação ao código permitam que uma falha se espalhe para no máximo de qubits. Ou seja, quando você faz a sua computação, seu algoritmo, quer que o menos possível de erros aconteça. Esse é o ponto. É uma coisa de correção de erros. A gente vai para uma parte aqui. Não pensa que isso aqui é difícil, porque não é tanto assim. A coisa pode perguntar nos comentários. Então vamos deixar B ser em qubits. Vamos supor que seja 5 qubits, por exemplo. Então B pode ser igual a 5, por exemplo. Hoje em dia você pode usar a plataforma da IBM, que tem 127 qubits. Em N blocos. Então N blocos. De M qubits. Então N blocos de M qubits. E um set A intercedendo com B de qubits é dito para ser k-sparse em cada bloco se não tem mais k qubits dentro de A. Então você está separando em blocos, em seções, esses qubits e você quer corrigir erros nesses blocos, né? Eu vou tentar só de forma visual. Tem a ver com Hamming distance, mas tem blocos de qubits fazendo operações e você quer achar erros nesses blocos visualmente. Eu estou tentando mostrar conceptualmente como pode ser isso funcionar, né? Então você quer achar que parte tem erro e corrigir esses erros, talvez. E você vai ter a deviação de Arrow que fala, mas é P1, P2, do qubits B, um resultado mínimo dentro de A. Então você tem esses blocos que você quer corrigir. E a questão que você tem que lembrar, um código quântico é dito para corrigir de erros se tem uma correção, uma ferramenta um procedimento de correção, né? Tal que quando essa operação em todos os blocos, né? Então vamos supor que seja esse o bloco de coisas, em qualquer densidade, matriz de densidade, devia de D de um código de uma palavra código W, nós temos a palavra correta, né? Então, vamos supor que eu coloco W aqui,
Você tem operações feitas num conjunto de matrizes. Pode ser M vezes N. Então você tem um conjunto de matrizes. E matrizes de densidade, que eu não mostrei aqui exatamente, mas você quer achar. Esses blocos eles são representáveis em matrizes. E você quer achar erros nesse contexto usando esse ambiente. Então, em resumo, você quer achar erros enquanto o seu algoritmo está rodando. É isso. Em resumo. Definição 2. Eu não estou citando todas, tá? Eles colocam muitas mais definições. Eu estou pondo as principais, o que eu acho mais importante para você ter a noção de como funciona. Um bloco quântico C é dito para ser uma computação quântica com um código spread L. Se, por verde, existir um número universal de portas de quantum gates, né, de portas lógicas, umas portas lógicas é G, tal que para cada porta G, então para cada G, não, para cada porta, para cada porta G, dentro do todo das portas. Então, por exemplo, eu tenho N número de portas, 1 até N. Só que o todo dessas portas é G. Então, o G minúsculo é o particular, uma porta, por exemplo, uma Hadamard Gate da vida, uma QH. Só que G é tudo. E existe um procedimento P de G. Então, tem um procedimento P de G, talvez eu até posso marcar aqui P de G. Com respeito a C, que é esse bloco, eu posso marcar. Com respeito a C, eu vou colocar C aqui, só para ter visualmente. Com spread L, então eu tenho aqui, por exemplo, um spread de blocos L, vamos supor, que domina tudo isso aqui. Não sei se dá para entender visualmente. Opa, aqui que eu tava? Era aqui. Spread L. Então existe uma correção, um input e output de procedimentos com spread L. Ou seja, dentro de todo esse contexto, eu vou tirar essa parte aqui. Vou tirar essa parte aqui. Você vai ver aqui, eu tenho um spread em relação a todos esses blocos que podem conter erros no conjunto de matrizes assim, que estão sendo computadas. E o que você quer saber é fazer um algoritmo para corrigir esses erros ou achar esses erros, né? Então eu posso achar que tem um erro aqui e corrigir antes de bugar toda a minha máquina. Basicamente isso. A computação clássica é muito mais fácil. E aí ele vai dizer, né? Teorema 2. Deixe C ser um código de computação que corrige de erros. Então C corrige de erros. Tendo um spread L. Lembrando tudo que eu falei. O tamanho de todos esses procedimentos é menor que A. Então vamos lá. Vamos com calma. Eu tenho um código. C é um algoritmo. Que corrige de erros. Vamos supor que eu tenho uma função g de x que pega os erros, né, D, como base para eu tenho que descobrir os erros, né? Nesse input eu tenho que descobrir D. D é o que tem que ser descoberto, os erros. E corrigidos, né? Esses erros têm um spread chamado L. Spread, que eu já mostrei, tipo, ele tá espalhado nesses. É espalhado aqui. Não tem erros por aqui. Pode estar aqui, pode estar aqui. Tem que descobrir onde estão esses erros. M-Distance é um exemplo de correção de erros, né? Nesse contexto. Desde que M0 seja um circuito. Então, um circuito. Tem que mudar de cor, né? Circuito é M0. Então, é tipo. Eu tenho um circuito. Tô só desenhando aqui. Que é o mensuramento. Tem um circuito. Ó, que você vai desenhar para fazer esse programa rodar. Esse aqui é só um desenho, eu vou mostrar já. Nós temos um circuito com tamanho S,
ou seja, tem início, meio e fim, e profundidade T. Então existe um circuito MR, então ele está supondo aqui, com um tamanho de velocidade computacional nele, vai ser esse daqui. Lembra da notação Big O? É um polilogaritmo S. Tem S com input ali. E de profundidade com T com input e tal presença de... Aqui é importante, do barulho, do N. Não é N, né? Mas é eta, eu acho que é o nome em grego. Mas tem um noise, né? Tem um barulho, tem uma decoerência que satisfaz essa equação aqui e satisfaz uma probabilidade de 2 maior ou igual que 2 dividido por 3. Então você tem uma probabilidade de você achar erros dada essa equação aqui, de 2 dividido por 3. Conclusão. Se você não entendeu nada do que eu falei, o resultado implica que a computação quântica pode ser prática se o ruído, que é o eta, é esse troço aqui, vou marcar de novo, esse é o eta, vou tirar porque tá me atrapalhando aqui. Se o ruído no sistema pode ser reduzido ao mínimo, não é assim, tipo, até na computação clássica tem que ser uma reduzir erros 100%. Tem uma taxa que é suficiente para o computador não bugar quando você está jogando Minecraft, por exemplo. Esperamos que esses resultados motivem os físicos a atingir taxas de ruídos mais baixas, ou seja, experimentalmente, se proteger mais o computador de coerência, e os teóricos a desenvolveram uma teoria para códigos quânticos adequados. Então, tem tanto a parte de experimento, que tem que melhorar, quanto a parte de algoritmos, questões matemáticas, a fim de elevar os limites ao mais alto possível, né? O threshold, que é 10 elevado a menos 6. O ponto em que os dados físicos atingem o limite teórico é onde a computação quântica se torna prática, né? Então tem um ponto em que você corrige os erros o suficiente para que os algoritmos da computação quântica funcionem. É isso. É um paper de 1997. No que eu nasci, por sinal. E aí você tem que também uma parte que fala sobre essa questão de BPP versus BQP. Eu já falei que isso daqui tá dentro de classes computacionais. Então, se você tem um sistema de natureza quântica que não pode imitar sistemas clássicos, ou em outras palavras, BPP é diferente de BQP, ou seja, você não consegue, com a mecânica, com a computação clássica, fazer algoritmos que sejam melhores ou polinomialmente resolvam o problema mais rápido. Computadores quânticos. Então, com o noise, né? Coerência, barulho aumentando, a transição do comportamento quântico para o clássico ocorre. Então, aqui essa questão, BPP, que é a computação clássica, né? Uma versão clássica, velocidade computacional, versus a quântica. Alguém pode argumentar que, na verdade, BPP, relação à computação clássica, um computador probabilístico, é igual a BQP. Então, são duas vertentes que podem ser possíveis, né? Eu não sei a resposta. Quem fala muito sobre isso é Scott Harrison, né? É um tema muito mais difícil que parece. Quando você lê um paper do Scott Harrison sobre esse tema, você quebra na sua cabeça. Talvez não mais que Tomás de Aquino, mas enfim. E aí você tem aqui coisas como a classe de complexidades, né? Então, você, por exemplo, tem o BQP aqui, até pode ir vermelho para ficar mais claro. Por exemplo, é bom em fatorar números primos, que é esse daqui. Você tem problemas NP-complete, NP-hard. E dentro desse contexto você tem o BPP, que eu acho que é... Esse é assim, BPP. Não importa. Acho que eu pus BPP aqui, porque tá horrível. Mas enfim, eu citei isso daí literalmente, né? Em resumo, com um computador quântico não será capaz de executar operações de porta perfeitamente, com 100% de acuracidade. Algum pequeno erro constante eta é inevitável. Hipoteticamente, isso poderia significar que os computadores quânticos com portas imperfeitas só podem aplicar um número constante de portas antes que a computação seja destruída pelo ruído. Ou seja, você tem incoerências, tem efeitos no ambiente, atrapalhando a computação, impedindo, por exemplo, que você tenha memória RAM quântica, coisa do tipo. Então, esse threshold theorem, ele basicamente diz que você tem que lidar com ruído e tem formas
limites com relação a quando você pode lidar com ruído. Se fosse possível que se eliminasse a decoerência, então você basicamente não teria que lidar com essa perturbação que afeta os resultados do computador quântico, né? Então nós vamos pro quarto agora. Nós vimos três. Nós vimos o teorema da não clonagem. O... Qual que era mesmo? O Soloviev Theorem, Threshold Theorem. E agora o quarto. Penúltimo, Gottesman-Quinil Theorem. O teorema Gottesman-Quinil. O teorema Gottesman-Quinil diz que um circuito estabilizador, isto é, um circuito consistindo apenas de três tipos de portas, que é uma CNOT, que eu vou mostrar, uma Hadamard, uma porta de fase, três portas, pode ser simulado eficientemente por um computador clássico. Isso é importante porque, na verdade, tem muitas coisas que a computação clássica pode fazer que a quântica também pode fazer. Tem problemas que a quântica resolve melhor, como fatorar números primos, tem problemas que a clássica resolve melhor. Então, não é que a computação quântica é superior à clássica em todos os sentidos. Pelo contrário, tem problemas que a clássica é melhor, problemas que a quântica é melhor, talvez tem problemas que só a computação neuromórfica é melhor, enfim. Esse é um exemplo apenas visual de Hadamard Gate, Phase Gate e Synod Gate. Então, lembra que isso daqui é tudo matriz de Pauli. O Hadamard Gate é uma matriz, a Synod é uma computação que tem a matricial, e esse P, que é a de fase, tem várias portas de fase. Essa aqui é uma das portas. Essa porta trigonometricamente é π de 2 sobre 2. Então é um tipo de rotação que você pode fazer nesse contexto. E é bom que você estude, por exemplo, números complexos, porque você consegue entender melhor como funciona trigonometricamente essas questões. Mas basicamente você tem as três portas que são citadas aqui. Lembrando que, deixa eu pegar a minha caneta. Então vamos com a minha caneta aqui. Essa é a Hadamard Gate, Synod Gate e Phase Gate, que é π sobre 2. E aqui é o mensuramento. Porque isso aqui é só visualmente, não é um algoritmo, tá? Porque o resultado é esse. Por exemplo, com essa conjectura aqui, você tem a fase em relação a esse sistema e você pode ver esse resultado. Aqui não tá mostrando, mas na plataforma da IBM Content Experience mostra direitinho quanto deu a fase, né? E é bom com números complexos, se você consegue entender direitinho, basicamente como o qubit vir pra cá, por exemplo, o quanto ele muda em questão de seno e cosseno, coisa do tipo, por exemplo. A fase tá aqui, eu tô querendo calcular essa seção aqui, né? Trigonometricamente, né? Aqui 3D, não é 2D não. Aqui probabilidades calculadas, né? E o código, né? Que você monta o primeiro assim, na IBM Content Experience, depois eles colocam o código. Pode fazer o contrário também. Então você pode ver aqui num Py sendo usado, que é o Skit, que a gente vai ver bem posteriormente. E a montagem desse circuito, essa montagem aqui visual, é a mesma coisa que o código aqui. Mas isso a gente vai ver posteriormente, né? Esse paper, ele mostra de forma bem feita. E é do laboratório Los Alamos, né? Tem a ver com a criação da bomba nuclear. Da primeira, né? E a representação de computadores quânticos com... Não, perdão. Representação de Heisenberg de computadores quânticos. O Gottesman, que é bem conhecido nesse tema. E que fez é parte do Gottesman, que nem o Theorem. E, basicamente, numa parte do começo ele vai dar um resumo do tema, né? Então, por exemplo, ele vai falar da computação clássica, que são valores zeros e uns. Só que na superposição de partículas você tem que pode ser zeros e uns ao mesmo tempo, né? Pode ter para cima e para baixo ao mesmo tempo. E aí pode dar 0 e 1 questão de probabilidade, né? É probabilidade clássica. Se você tem um número clássico de
um computador clássico com n bits, que tem um total de 2 elevado a n possíveis estados, né? Então 2 elevado a n, resultando de uma Hilbert space, possível computação, né? Você descreveria esse, é, esse sistema como tendo 2 n menos 1, que é a questão contínua desse computação desse sistema, números complexos, né? Isso aqui é só explicando a relação de computação clássica com a quântica aqui. Que é quântica, no caso. Porque as bases são em estados clássicos. Aqui é o grupo de Pauli que a gente já viu anteriormente. Então, assim que você pega as portas lógicas, como Hadamard Gate, Fish Gate, Toffoli Gate, e você tem a identidade dessas portas, né? Então, sendo aqui a X, a Y e Z, que elas se completam, né? Nesse contexto. E esse teorema, ele reúne duas coisas. Essa parte, em relação a grupos de Pauli, coisa do tipo, que é essencial na computação quântica, na forma matricial que ela tem, na física quântica em si também. E uma coisa chamada Clifford Group, que é o grupo de Clifford, também que tem a ver com o de Grassmann. Eu não vou falar por quê, porque eu mesmo não sei explicar porque tem a ver com o de Grassmann totalmente. Mas tem como você juntar os dois. Mas vai falar aqui, por exemplo, que o grupo de Clifford contém um qubit de Hadamard singular. Vai ser representado como E. Uma Hadamard gate representada como E aqui nesse contexto. E uma phase gate que vai ser representada dessa forma. A phase gate que a gente viu aqui, ó. Tudo isso daqui é matriz, tá? Esses símbolos representam matrizes na prática. É tudo matriz em computação quântica. E também contém uma sinote, que vai ser dada dessa forma, na notação de Dirac. Então calma aí, vamos lá. A gente tem. Vamos pegar visualmente isso aqui. Sempre bom ser visual. Aqui a gente tem uma composição de uma Hadamard Gate, uma Phase Gate. Não sei exatamente da IBM quanto que Experience S. E a gente tem uma Synod Gate, que é representada dessa forma. Com um pontinho e um XOR aqui. Então são esses símbolos. Hadamard Gate, Phase Gate, Synod Gate. Isso está no contexto de um grupo de Clifford. É um tipo de grupo que contém operações matemáticas específicas. Um grupo é isso. É um grupo dentro de uma caixa que você pode ter certas operações. Por exemplo, tem um grupo de Poincare, de Lie, que são de equações diferenciais do tipo smooth. Você tem uma geometria, um sistema geométrico, como por exemplo a própria Terra, e você quer achar geodésicas específicas da Terra. Tinha um amigo onde eu dava aula de informática, que ele fazia física, era muito inteligente mesmo, lia muitos livros e tal, PDF online, de físicos do passado, né? E ele falava como ele gostava de calcular a geodésica do papel que ele estava usando. Não sei como, mas enfim. Geodésica é uma linha reta dentro de um esferoide como a Terra, por exemplo. Achar uma linha reta, porque vai ter um contexto que você vai estar tão pequeno que você consegue achar uma linha reta. E você quer achar diferencialmente isso daí, né? Não tem a Terra, você quer achar diferencialmente uma linha reta dentro dela. É isso. Uma seção, usando, por exemplo, geometria de Riemann. E é, eu acho isso interessante, né? Só que o ponto aqui é que essas três portas lógicas você já consegue fazer uma. Você consegue computar de forma clássica nesse sentido. Então, cadê? Tá aqui. Então, lembra que essas três portas eu vou tirar essas coisas pra ficar claro, né? Então, você tem aqui a Hadamard Gate, você tem a Phase Gate e a Synod Gate. Então, é bem simples.
Então, o ponto é que essas 3 coisas você pode fazer algoritmos. E segundo esse teorema, a gente vê, você pode fazer um sistema, um circuito só com essas 3 portas. Isso pode ser simulado por um computador clássico. Então, você tem uma coisa na computação quântica que pode ser simulada com um computador clássico. E tem tudo a ver com a primeira aula sobre aquele teorema do Dirac lá, do Lagrangiano. Você tem uma representação clássica de um comportamento de partículas num contexto quântico. E aí, você tem as operações, que é esse R, que é relacionado ao Hadamard Gate, a Phase Space, a Phase Gate, quer dizer, esse NOT, na parte prática. São transformações de matrizes de Pauli, que são totalmente trigonométricas. Então, pra quem não gostava de trigonometria na escola, você tem que aprender, cara, nesse tema. Álgebra linear aqui. Ele vai dizer, né, 2 coisas. 3 coisas, na verdade. Qualquer computador quântico que execute apenas portas de grupo de Clifford, medições de operadores de grupo de Pauli e operações de Clifford condicionadas em bits clássicos podem ser resultados de métodos anteriores, pode ser perfeitamente simulado em tempo polinomial no computador clássico probabilístico, ou seja, no BPP. Eu não sei se isso significa que BPP está dentro de BQP. Scott Harrison vê esse vídeo? Por favor, me corrija. Eu sou noob ainda nessa parte. Eu não sei se é isso que significa, mas tem alguns problemas algoritmos, como por exemplo, no contexto do algoritmo Knut-Theorem, um computador clássico consegue fazer o que o quântico consegue fazer. Então você tem um overlap entre BQP. Então, eu vou fazer assim, para ficar mais claro. O BPP vai ser em azul e o BQP vai ser em verde. Então tem um overlap entre eles em que, obviamente, por exemplo, isso daqui significa na prática. Tem algoritmos dessa região aqui, por exemplo. Opa. Nessa região aqui que. Opa, nossa. Tem um algoritmo nessa região aqui e nessa região aqui. Só um computador quântico consegue fazer, só um clássico consegue fazer de forma eficiente, ou bem mais eficiente. Tem um overlap em que o Rotasman Theorem fala que os dois conseguem fazer, né? Então, o teorema de Knil implica que a computação quântica só é mais poderosa que a computação clássica quando usa portas fora do grupo Clifford, que não são Hadamard Gate, NOT, Phase Gate. Vou pôr só Phase aqui. Então, fora do grupo de Clifford, que a gente já viu como pode ser mais poderoso que a clássica. Entretanto, redes que usam apenas portas de grupo Clifford também têm série de aplicações importantes. Ou seja, como eu pus aqui. Opa. Se alguém disser, não, supremacia quântica em todos os algoritmos possíveis e inimagináveis, todos os problemas na química, na física, na inteligência artificial, podem ser resolvidos melhor no computador quântico na clássica. Se alguém falar isso, tá errado. Essa é uma coisa que o Scott Arion só fala com muita frequência nas palestras deles e no livro, né? Nem todos os algoritmos são resolvidos de forma melhor no computador quântico. Então, o computador quântico não é uma bala de prata para resolver todos os algoritmos que não tem solução. Pelo contrário. Alguns problemas ele resolve melhor, outros não. Teoricamente, não só fisicamente. Outro ponto, os códigos de correção de erros quânticos são um exemplo importante. E os códigos estabilizadores usam apenas portas de grupo de Clifford para codificação e identificação, mas são extremamente úteis para superar os efeitos de decoerência. Ou seja, qual o problema que você não tem na computação clássica? Decoerência. Então, por exemplo, eu tenho um computador quântico e você tem no ambiente ondas eletromagnéticas, ondas de rádio, temperatura que está nesse contexto. Muitas coisas que podem afetar o resultado desse computador. Isso vai criar noise. É o eta, né? É a decoerência. Então tem uma. Eu acho que noise é representado normalmente com a. Quem é matemático aí? Eu sou da ciência da computação, não sou matemático per se.
eu sou mais da matemática aplicada, né? Mais aplicada pra ciência da computação. Eu estudo matemática bastante, mas o matemático poderia responder isso melhor. Com relação a é, integral de Gauss em representação de nós nesse contexto. Como poderia ser usada uma integral de Gauss nesse contexto para representar nós? É, não, não sei se porque é aplicável nesse contexto também. Probabilisticamente. Então, o ponto é que você tem um monte de coisa atrapalhando o sistema. Você tem que corrigir esses erros. Então, eu quero que, se a minha informação é 0, 1, 1, 0, 0, e eu corrija erros que aconteçam que fazem o meu resultado ser diferente. Então, se o meu resultado ele deu 0, 0, 1, 1, 0, 0, você tem que achar. Normalmente não é um bit, tá? Quer dizer, uma. Não é só um artefato binário que faz isso, mas vamos supor que aqui tá errado. Era pra ser 1 e não 0. Então eu tenho que corrigir. Vamos supor que o erro é em nesses três. Aí eu tenho que corrigir isso aqui, entendeu? Então são blocos que é definido por Hamming Distance, são blocos de zeros e uns que você quer corrigir. Que estão sendo alterados da versão original. Mas tem que ter todo um algoritmo pra corrigir esses erros. Basicamente isso. Então, a decoerência é o principal problema. Se esse problema for resolvido, vai ser mais fácil corrigir erros. Então, se o problema da decoerência for resolvido com condensação de Froelich ou o que for, enfim, mas se não for corrigido, como que você corrige erros? Tem como corrigir todos os erros da decoerência de uma forma quase perfeita? Não. Tem um certo nível que você não consegue corrigir. Mas, quanto eu tenho que corrigir de erros, isso tem a ver com threshold theorem o suficiente para o computador quântico conseguir fazer algoritmos, né? Então, novamente, eu tenho uma imagem aqui de outro paper, do Scott Adams, que você tem na primeira aula, e do Gottman. Você tem aqui, visualmente, uma Synod Gate, por exemplo. Tem uma Hadamard Gate. Tem uma Phase Gate e o mensuramento final. Então, esses 4 tipos de portas, no estabilizador, esse é ponto do Gottesman-Kneel Theorem, que você consegue simular isso daqui num computador clássico. Obviamente, no BQP também se consegue, mas consegue ter um overlap entre PPP e BQP, como já mostrei anteriormente. Ficou claro ou não? Então vamos lá. Para ser claro, a gente terminou o teorema da não clonagem, o Soloveic-Taev Theorem, Threshold Theorem e Gottesman-Kneel Theorem. Então a gente terminou 4 teoremas. Agora a gente vai para o quinto e último dessa aula. Então, o que é o Rolevo Theorem? O Rolevos Theorem. Ele é de um russo, né? Do Instituto Matemático de Vavilova. Pode ter certeza que a Rússia é muito boa em matemática, cara. E principalmente os cursos que tem eu já fiz de. Estão disponíveis online, né? Na página do openedu.ru. Esse site aqui. Open.edu.ru. Finge que é um R no final ali. É um R. Esse site tem bastante curso aí da Universidade de São Petersburgo e outras universidades. Acho que a HSE University. E, cara, eles são muito bons mesmo, cara. E o Rolevo, ele fez uma versão quântica da capacidade de um canal de Shannon. Eu recomendo muito que você leia esse livro. E talvez a gente fale sobre esse livro em outro curso. Não pode ser nesse necessariamente. Talvez não sobre teoria da informação. Talvez no futuro, Deus permitir, eu tiver, eu tiver uma forma de querer fazer isso. Eu posso fazer um curso sobre teoria da informação que basicamente vai ser sobre a teoria da computação básica, né? E com certeza a gente teria que falar desse paper, desse artigo, desse livro, na verdade. Que é uma coleção de papers do Shannon, que é um dos caras que inventou os conceitos básicos do que seria a internet.
teoria por exemplo, em relação a um canal de internet que eu tô jogando Call of Duty num servidor do outro lado do mundo. Então, eu tô jogando aqui da minha casa, o receiver, tem um S ali, o sender, que é o servidor do Call of Duty. Eu tô entrando nos servidores, tem várias pessoas entrando nos servidores do Call of Duty pra jogar a partida. E toda essa teoria de como essa comunicação é feita por Shannon. E ele vai dizer aqui, né, o rolê. É mostrado que a capacidade de um canal clássico quântico com estados orbitais é igual ao máximo do limite de entropia em relação a todas as distribuições anteriores. E, cara, quem inventou esse conceito de entropia foi o von Neumann e o Shannon. Mais o Shannon, talvez, né? Então é igual ao limite de entropia em relação à distribuição de anteriores. E tem uma equação, acho que é aqui, mas eu acho que é assim. É menos sigma pi log. Eu acho que é assim. Pi de x, acho. É de x, mas enfim. É uma equação básica aí do Shannon. Mas eu acho que eu não vi de cor, não. Com relação à entropia. A quantidade de desordem num sistema. Então, você tem uma panela, por exemplo, congelada, o feijão que está congelado na geladeira. A entropia dele é menor do que um feijão que já está esquentado na panela de pressão por muito tempo. Que a quantidade de informação ali, ela é tanto mais caótica quanto mais permissível e medível, né? Então, você tem partículas se movendo de um lado para o outro na questão termodinâmica. Então, termodinamicamente, a entropia de uma panela já totalmente esquentada em relação a uma. Vamos supor que o seu feijão, você fez o experimento para congelar ele próximo ao zero absoluto. A entropia é perto de zero. Eu creio que não sei se é possível que a entropia seja fisicamente zero, mas ela pode ser próxima de zero. Porque você tem o mínimo de desordem possível, o mínimo é, de partículas rodando que nem loucas em um estado de é, repouso, né? Ele vai dizer, né? Nós começamos com algumas definições no resultado de um artigo. Então, H é o Hilbert Space. Então, pensa em um espaço que tem estados quânticos acontecendo aqui. E D vai ser igual a D dimensões. Aí você vai ter um simples canal de comunicação quântico que tem partes clássicas com o alfabeto de 1 até A, mapeando esse input desse alfabeto. Então, vamos supor que eu tenha informação está sendo trafegada nesse Hilbert Space. Então, tem informação que está sendo trafegada nesse Hilbert Space. Você está mapeando essa informação de uma forma controlada, específica e lógica. E você tem os estados quânticos, que são os observáveis, né? Que a gente pode ver como O até ON, por exemplo. Aí você tem os estados quânticos de um operador de densidade, que é uma matriz, um operador positivo, e o trace, que é a soma dos elementos diagonais dessa matriz. Então tem um conjunto de matrizes em que você quer achar o trace, que vai representar nesse Hilbert Space o que eu estou tentando medir. Ou o que eu quero em relação à informação que está sendo trafegada. Então eu tenho A comunicando com B. Então eu tenho um canal de transmissão. E eu tenho informação que está sendo jorrada de A até B. Questões criptográficas e tal. E a descrição de como essa informação existe matematicamente é essa. Aqui eu representei de uma forma bem chula, mas enfim. Aí, decodificando a resolução, a gente tem uma identidade desse Hilbert Space. A gente tem o que realmente a gente quer nesse sistema. E você tem a soma desse sistema que vai dar identidade. Aí você tem um índice. Lembrando que esses J aí são linha e coluna. Então você tem uma matriz, um conjunto de matrizes, né? Um conjunto matricial. Deixa eu fazer assim. Ó. Um conjunto matricial enorme.
de N matrizes que estão sendo multiplicadas uma pela outra. Então, M matrizes. Tentando fazer visualmente para ficar claro. E você tem aqui a informação de Shannon, a sua versão clássica. Agora eu tenho a equação correta, que originalmente é menos sigma. Aqui tem IJ, né? Mas normalmente é I. DI de X. E você tem o log. Não, acho que sem esse daqui. Sem esse negócio. Tem um logaritmo P de X. Nesse caso, é só com linha. Aqui é com linha em coluna, né? Com IJ. Então lembra das aulas de matrizes? Tem na matriz a linha, a coluna. Eu acho que é o contrário, mas. Enfim. Linha, coluna. Enfim. Então, basicamente, isso daqui é uma. É a quantidade de informação nesse sistema, dada classicamente, mas a gente sistema quântico. Matricial. Então, são matrizes, você tá entendendo aqui. E aí, ele vai dar o teorema, que é a capacidade máxima, dado S, que são os estados do sistema. Então, aqui a capacidade, esse C é de capacidade. E tem a capacidade clássica de Shannon, mas aqui é a capacidade da soma de todos os elementos desse sistema em relação à relação mútua que eu aqui. E aí você tem a capacidade máxima do canal. O quanto de informação nesse sistema pode ter. O que o teorema de Relevo quer saber, se você não entendeu nada que eu falei? Qual é a capacidade máxima que o canal quântico pode ter? É isso. Nada mais. Então, uma upper bound. Ele vai explicar aqui com detalhes a equação. Então, por exemplo, essa parte de HS, ela é o trace em relação. Parece. Eu ia falar parece, mas tá aqui escrito, né? Que é a entropia de von Neumann. É a entropia de von Neumann, na verdade. É o trace da informação nesse contexto. É a soma dos elementos diagonais de uma matriz. Eu acho que ninguém válido com o nome. S vai ser dada por essa equação aqui. Também representa a informação, que no fim vai dar essa equação aqui. No fim, o que você tem que saber é que você tem uma upper bound em relação à quantidade de informação que pode ser comunicada. Então, aqui eu tenho uma lower bound, por exemplo. Lower bound L e upper bound U. Esse U é o máximo. Então, POC max. Eu acho que o nome é Supremum, ou é Infimum, eu não lembro de cor. Se o Infimum é o upper bound. Eu acho que é Inf. Vocês me corrijam aí se estiver errado. Não, Google aí se acha. Então você tem uma upper bound, capacidade máxima de um canal de comunicação da informação que pode ser trafegada temporalmente. É isso. Esse teorema é importante, que é a versão quântica da versão que é representada de forma clássica também da, é, da relação da capacidade de um canal de Shannon. E você pode ver com detalhes nesse artigo. Deixa eu tirar isso aqui. Nesse livro, né? Eu já fiz uma resenha no Instagram. Não tem uma resenha no Instagram, um resumo desse livro aí. Só por razões de. Eu gosto de entender onde foi feito, quem fez. Então, esse trabalho ele foi estimulado por discussões que o autor, né, o Rolevo, né, que é bem conhecido nesse setor, com o Josa, conhecido do Josa Vazirani Algoritmo, um algoritmo aí que é famoso pelo nome dele, por Kitaev, que a gente já viu anteriormente, o Solovay-Kitaev Theorem, duas pessoas importantes já, durante uma conferência comunicação quântica em Hakone, no Japão. Então, esse foi o processo da criação desse teorema. Então, ele teve discussões numa conferência no Japão, e aí ele teve essa ideia de escrever esse artigo. Então, as coisas acontecem dessa forma. Até ele tá falando agradecendo do professor Hirota, que eu não conheço, Dr. Osaki e Sasaki, da Tomogawa University, pela hospitalidade. Provavelmente ele escreveu esse paper lá. E ele recebeu suporte financeiro, ó, um russo recebendo suporte financeiro
da Tamagawa University. Parece que um grant do governo também. Então veja, um, um, tema, um teorema extremamente importante, que obviamente teve que ter um tempo para conseguir chegar a essas conclusões, para escrever esse artigo, que foi gerado através de conferências, de discussões com outros pesquisadores no tema da computação quântica, com essa oportunidade dele focar nesse paper com uma suporte financeiro. Então sempre ver esse tipo de coisa importante, de como diversos avanços na ciência vêm de esses tipos de interações, né? Seja com outras pessoas ou com suporte de universidades também. Então, basicamente, a data agora não tá tão fixa como antes. Eu vou colocar um laranja aqui. Então, resumo. A gente passou por aqui, passou por aqui, passou por aqui. A gente já viu tudo isso aqui. A gente não viu ainda o BB84 Protocol. A gente já viu também isso aqui. Só que a gente viu algo que está nesse contexto. Eu creio que a maioria dos papers aqui são dessa época. Alguns tá com a data posterior, mas a maioria, os teoremas foram dessa época. Esses teoremas foram criados. Tem outros teoremas que a gente não falou ainda, como Non-Deleting Theorem, No Communication Theorem, tem um monte de coisa ainda. Um monte de coisa. Que a gente vai ver na próxima aula. Eu pessoalmente, por exemplo, é um adendo aqui. O primeiro curso que eu fiz sobre esse tema, sobre computação quântica, há uns anos atrás, foi um do Vazirani, estava disponível online. Vazirani é um dos caras mais importantes também nesse tema. Até inicialmente, nos anos 90. E a primeira vez, cara, eu não entendi quase nada, cara, sendo sincero. Eu não sabia sobre física ainda, o conhecimento em matemática não era tão bom. E uma coisa que eu não fiz foi, durante anos, desistir, né, de tentar entender isso. Obviamente eu fiz mais cursos posteriormente, seja no Coursera, muitos no edx.org, aquele que eu citei do MIT, que é do Shor, do Chuang. Ele estava disponível, não sei se está ainda, pelo MIT no edx.org. Tem um da Universidade da Coreia, que eu creio que ainda está no Coursera. No fim do curso eu vou falar sobre onde você ir além depois de terminar esse curso, quais outros você pode fazer, até outros que são mais, assim, completos. Tem, por exemplo, um sobre hardware de comunicação, de computação quântica, coisa do tipo, que é acho que é da Defut University. É DE alguma coisa, acho que é DEFUT, sei lá. Alguma coisa assim. Também falar bastante coisa, com mais detalhes. Vai ter professores que, obviamente, vão ensinar com muito mais detalhes. Teve um desses cursos que a aula era com a Maria Schud, que é muito importante enquanto machine learning. Então, vai aprender muito mais também. Esse curso é introdutório. E aí, quando você quiser ir além do que for ensinado nesse curso, você pode aprender mais com os que eu vou citar posteriormente. Mas uma coisa que você tem que estudar é álgebra linear, ciência da computação básica. Vamos supor que você, cara, você fez esse curso e você falou, cara, eu quero não só ler esses artigos, eu quero ir além, eu quero, quem sabe, avançar nesse tema. 3 áreas que eu já vi que no LinkedIn que pegam empregos nesse setor. Química avançada, né? Você tem que até estar no mestrado pra cima, talvez. Física e ciência da computação. Pra quem é da física e manja de ciência da computação, já é um pulo, porque a parte mais difícil você já entendeu, porque física é difícil pra caramba. Então, se você estudar ciência da computação, física, na questão de pós-graduação, e quando eu falo pós, é mestrado pra cima, você já pode conseguir, já, talvez, empregos nesse setor. Se você publicar artigos no tema, coisa do tipo, fazer bastante pesquisa, ter resultados decentes, você tem que produzir, né, pra conseguir, depois do mestrado e doutorado, emprego nesse setor. Só que o meu ponto é que, é, para alguém que quer avançar nessa área do ponto de vista mais acadêmico, talvez ciência da computação, física ou química, esses temas podem ser úteis, porque
nesse setor você precisa de pessoas de várias áreas. E essas áreas eu creio que são as principais. A química, por causa de uma questão laboratorial. Em vários contextos nesse sentido. Mas principalmente na física. E matemática. A Maria Schude, por exemplo, ela é uma pesquisadora que ela começou na parte de matemática. Depois ela migrou para esse tema. Sendo uma das mais importantes aí, enquanto machine learning. Pra quem já viu o curso de inteligência artificial do canal, usamos suporte Vector Machines, criando uma versão diferente chamada Quantum Support Vector Machines, que a gente vai ver posteriormente. Então, é, você tem formas de você querer ir além do tema. Para quem já estuda ciência da computação, eu creio que vários contextos desses teoremas e coisas do tipo são importantes se você quer, de repente, até trabalhar em empresas que são relacionadas a esse tema, talvez nem no ponto de vista de pesquisa, mas de repente alguém que tenha uma questão de administração, você quer criar uma empresa nesse setor, ou você trabalha numa empresa nesse setor, ou investir em empresas nesse setor, onde já tem um conhecimento maior. Tem várias aplicações do porquê aprender essas coisas. Porque eu creio pessoalmente, quando você aprende um tema, tem que buscar uma aplicação. E sempre tem aplicação. Então, eu creio que você tá lendo livros, você não lendo artigos, você não fazendo curso, tem várias formas de você ir além do que eu vou ensinar aqui. Mas relaxa que ainda tem muitas aulas pra terminar. Acho que no mínimo 50 ao todo. O curso de economia foi pra mais de 50, então esse daqui com certeza vai pra mais. E basicamente é isso. Até o próximo episódio.